Oi, tudo bem? Eu sou a Maitê e hoje eu, a Luísa e a Maria vamos apresentar o nosso trabalho que tem como título Disponibilidade Hídrica, Balanço Hídrico e Escassez. Então eu vou começar um pouquinho falando sobre a disponibilidade hídrica. Bem, a disponibilidade hídrica é a quantidade e a qualidade de água efetivamente disponível em uma bacia hidrográfica, para atender uma demanda humana e ambiental, considerando principalmente as vazões mínimas e as condições de qualidade. Então, daí aí a gente consegue perceber que a disponibilidade não é apenas ter água, mas ter uma água de qualidade e uma quantidade dessa água adequada para o uso. Indo adiante, eu trouxe um comparativo, de acordo também com o Sperling, sobre a disponibilidade quantitativa e a disponibilidade qualitativa. Enquanto a quantitativa fala sobre vazões médias e mínimas, o Q90, o Q95, regime de chuvas e segurança hídrica, a qualitativa fala sobre poluição, que reduz essa água utilizável, a capacidade da autodepuração e também a vazão de diluição dessa água. Daí entramos num conceito de disponibilidade e demanda. A disponibilidade fala sobre a oferta de água, enquanto a demanda é o quanto se quer usar. Mas o real problema acontece quando a disponibilidade é menor do que a demanda. Isso causa um conflito hídrico, que traz a gente pensar os conceitos de oferta hídrica e segurança hídrica, né? Então, existe uma necessidade importantíssima de planejamento por bacia. A escassez, que a gente vai falar mais para frente, ela pode ser física ou gerencial, né? Falha nessa gestão. Continuando, eu trouxe uma reportagem bem recente, 25 de 1 de 2026, no mês passado, que o título é O Mundo Entrou em Estado de Falência Hídrica, alertam pesquisadores da ONU. Então, eu vou explicar um pouquinho mais o que essa reportagem trouxe. Ela informa que pesquisadores ligados à ONU alertaram que o mundo entrou em uma nova fase chamada falência hídrica. Segundo o relatório, vários países estão utilizando mais água do que a natureza consegue repor. E isso causa um desequilíbrio grave e contínuo no sistema de água doce. Vários aquíferos estão sendo explorados além do limite, lagos diminuindo, áreas úmidas desaparecendo, reservatórios não conseguindo se recuperar como antes acontecia. E entre as consequências mencionadas na reportagem, eles citaram um risco maior de racionamentos, prejuízos à produção de alimentos, impactos econômicos, aumento de conflitos por água e ameaças à saúde pública. A matéria ela vai destacar que é necessário, de forma alarmante, para chamar a atenção do público, que mudanças urgentes na forma como a água é gerida no mundo devem acontecer. Então, medidas mais rigorosas de controle do uso e políticas que priorizem a sustentabilidade e preservação dos nossos recursos hídricos. Também trouxe outra matéria do Jornal da USP, tentando buscar um lado contrário disso, vendo se fomos atrás para ver se tinha alguma resposta a isso que estava acontecendo, se existem cientistas, se existem pesquisadores que estão atrás de alguma solução para a nossa situação atual no planeta. E conseguimos achar essa reportagem no jornal da USP, onde foi publicada no dia 12 de 11 de 2025, há 3 meses atrás. Ela tem como título: O projeto liderado pelo USP cria soluções baseadas na natureza para enfrentar a vulnerabilidade hídrica. Então, essa reportagem, eles estão desenvolvendo soluções baseadas na natureza, tá? Para enfrentar a vulnerabilidade hídrica em regiões que sofrem problemas com água. Muito bem.
que acontece? Essas soluções elas envolvem técnicas que aproveitam processos naturais para melhorar a disponibilidade e a gestão da água. Entre as abordagens destacadas nessa reportagem estão a recuperação de áreas naturais, como matas ciliares, soluções que aumentam a infiltração da água do solo e tecnologias verdes que melhoram a retenção de água e reduzem o impacto das chuvas intensas. Então, em vez de depender exclusivamente de obras tradicionais, eles estão tentando buscar outros meios e também estão buscando aplicar isso em comunidades que têm esse desafio de escassez de água, de redução de vazão em rio e falta de infraestrutura. A reportagem ela também menciona que o projeto quer envolver comunidades locais com a educação ambiental. Então, vão ser feitas ações práticas para conseguir também replicar isso em outras regiões, né? Para conseguir ser de fácil linguagem e de praticidade. Então, essa ideia busca que tudo isso seja mais sustentável e mais eficaz na relação de redução de risco ligado à água, como as secas e enchentes. No final da reportagem, os cientistas ainda dão um recado falando que está acontecendo um movimento crescente de uso de soluções naturais para desafios ambientais. Então, isso reforça a importância de integrar ciência, sociedade e gestão dos recursos hídricos. Por fim, queria trazer esse artigo, uma ótima reflexão para partirmos para o próximo conceito com as meninas. Então, o Brasil ele possui uma situação de disponibilidade hídrica privilegiada em visão global. Porém, a nossa distribuição é totalmente desigual e a qualidade reduz essa disponibilidade real que a gente tem. Então, mais uma vez, como a Prof. fala pra gente, a gestão eficiente é essencial para garantir a segurança hídrica para todo mundo. É isso. Boa noite, eu sou a Maria e eu vou apresentar sobre a parte de balanço hídrico. Eu vou olhar para o lado porque o slide está aqui, tá bom? Então, conceituando um pouco sobre o que é balanço hídrico, né? Balanço hídrico é um método que quantifica, né? Entrada, saída e armazenamento de água baseado na conservação de massa, ou seja, o que entra menos o que sai determina o que fica armazenado. Esse é um método que permite entender como a água circula, como a água se movimenta, né, entre a atmosfera, o solo e os corpos da água. E é uma ferramenta essencial usada pela ANA para análise hidrológica no país. Um pouquinho sobre a importância, né? Ele é usado na emissão de outorgas de uso da água, né? Planejamento agrícola, no cálculo de recarga de aquíferos, na preservação de desastres, em estudos ambientais e na gestão dos recursos hídricos como um todo. Ou seja, o balanço hídrico está presente em praticamente todas as decisões que envolvem disponibilidade e uso da água. Sobre a equação, essa aqui é a equação do balanço hídrico, onde P é precipitação, ET evapotranspiração, Q é escoamento e infiltração, e o ΔS é a variação do armazenamento. Essa fórmula traduz de maneira simples toda a lógica do balanço entre as entradas e as perdas de água. Um pouquinho sobre o balanço hídrico climatológico. O balanço hídrico climatológico é muito utilizado na agricultura. Então, falando um pouquinho agora sobre o balanço hídrico climatológico, né? Então, ele é muito utilizado na agricultura e na gestão hídrica porque permite identificar excedentes e déficits de água no solo, calcular a retenção de água, estimar evapotranspiração potencial
e até determinar a disponibilidade de água subterrânea. Instituições como a Embrapa usam esse método para prever secas e auxiliar produtores rurais. Eu trouxe algumas reportagens aqui que tratam sobre reportagens atuais que mostram como o balanço hídrico está presente no nosso dia a dia e como ele é usado tanto para explicar enchentes, como as que aconteceram no Rio Grande do Sul, onde teve uma precipitação maior do que escoamento ou infiltração, então acabou que aconteceu aquele caso ano passado, né? E também para justificar períodos de estiagem. E isso prova como o tema é atual, atemporal, né? E impacta diretamente na nossa vida e de outras pessoas. Um exemplo prático, né? Para entender melhor. Então, aqui a gente está tratando de um corpo hídrico, considerando que teve precipitação de 1.100 milímetros, evotranspiração de 800 milímetros, escoamento de 200 milímetros e infiltração de 50 milímetros. O resultado, 50 milímetros. Isso significa que o sistema representa armazenamento positivo, então ficou com 50 milímetros de armazenamento, ou seja, é uma pequena recarga hídrica. Também quis trazer um pouquinho sobre como o balanço hídrico está ligado às mudanças climáticas e como elas estão alterando diretamente o balanço hídrico. O IPCC aponta que o ciclo hidrológico está ficando mais acelerado, com chuvas mais intensas e concentradas, secas prolongadas e aumento da evapotranspiração. Isso torna o balanço hídrico cada vez mais variável e imprevisível, ou seja, aumenta a dificuldade de planejar usos da água e prever eventos extremos. E com o cenário das mudanças climáticas, o balanço hídrico passa a oscilar mais, dificultando o planejamento agrícola, o abastecimento público e a gestão ambiental. Ele se torna um indicador sensível e essencial para entender esses impactos. E por fim, né, eu quis trazer aqui embasamento legal para esse recurso. Então, eu trouxe a Lei 9.433 de 97, conhecida como a Política Nacional de Recursos Hídricos. E então, eu também quis trazer um pouquinho sobre o embasamento legal. E por fim, eu quis também trazer um pouquinho de embasamento legal, né? Alguns relevantes. Então, eu trouxe a Lei 9.433 de 97, conhecida, né, como a Política Nacional de Recursos Hídricos. E nela está definida instrumentos como plano de bacias, enquadramento de corpos da água e outorga direito de uso. A gestão fica sob responsabilidade da ANA e dos conselhos e comitês de bacia. Então, concluindo, né, o balanço hídrico é uma ferramenta fundamental para compreender a disponibilidade de água em um ambiente e planejar o seu uso de forma sustentável, e também é essencial em um contexto de mudanças climáticas e está totalmente alinhado com a legislação de recursos hídricos no Brasil. Muito obrigada pela atenção. Bom, dando continuidade à apresentação, eu estarei abordando a temática de escassez hídrica. Podemos definir como situação presente ou potencial na qual não há recursos hídricos suficientes para todos os usos, em determinado sistema hídrico e período de tempo, seja por deficiência quantitativa ou qualitativa nos mananciais. Isso significa que a escassez hídrica não é só a ausência de água, mas um desequilíbrio entre a disponibilidade e a demanda. Mesmo regiões ricas em recursos hídricos podem enfrentar escassez quando o consumo é maior do que a capacidade de oferta ou quando a qualidade da água não é adequada para os usos necessários. Assim, podemos dizer que a escassez hídrica pode ser causada por diferentes fatores. Podemos categorizar a escassez de duas formas principais. A primeira é a escassez por disponibilidade, que ocorre quando há insuficiência
física da água, seja em quantidade ou qualidade para atender às demandas existentes. A segunda é a escassez econômica, que acontece quando a água está disponível, mas a população não tem acesso a ela devido à falta de infraestrutura, investimentos ou gestão adequada. Em relação aos fatores naturais, as condições geográficas e climáticas de cada região têm grande influência na disponibilidade de água. Regiões áridas e semiáridas, por exemplo, apresentam baixos índices de precipitação, altas taxas de evaporação e as próprias características do solo dificultam a retenção de água. Áreas montanhosas também podem enfrentar desafios relacionados ao acesso e à distribuição de água devido à topografia. Outro importante ponto é que, com o passar do tempo, a pressão sobre os recursos hídricos aumenta. Enquanto a população cresce e a demanda se intensifica, os recursos podem se reduzir ou se tornar inadequados para o uso, especialmente em períodos de seca ou variações climáticas sazonais. Isso faz com que o acesso à água muitas vezes dependa da época do ano e da regularidade das chuvas. Já em relação à influência da ação antrópica, a urbanização acelerada e a expansão desordenada das cidades aumentam significativamente a demanda por água, muitas vezes ultrapassando a capacidade de abastecimento das fontes naturais. A poluição decorrente do descarte inadequado de resíduos industriais e domésticos também agrava o problema, pois compromete a qualidade da água e limita seu uso. Além disso, setores como a agricultura consomem uma parcela expressiva da água disponível. O uso intensivo e, em alguns casos, ineficiente da água na agropecuária contribui para o esgotamento dos recursos hídricos. A indústria também demanda grandes volumes de água para seus processos produtivos e pode lançar resíduos contaminantes nos corpos d'água, ampliando os impactos sobre a disponibilidade e qualidade desse recurso. E quais seriam, então, as formas de remediar a escassez hídrica? Considerando que ela pode ser tanto por disponibilidade quanto econômica, a Lei nº 9.433 estabelece instrumentos que podem remediar esses dois aspectos. No caso da escassez por disponibilidade, ferramentas como o enquadramento dos corpos hídricos por qualidade ajudam a preservá-los e a garantir que a água mantenha condições adequadas para os diferentes possíveis usos, visto que estabelece padrões de qualidade que orientam o controle da poluição e o planejamento do uso da água. Já a cobrança pelo uso da água incentiva o consumo racional e desestimula o desperdício, principalmente onde há grande demanda, como a agricultura e a indústria. E, em contrapartida, gera recursos que podem ser aplicados na recuperação ambiental dessas mesmas bacias. Quanto à escassez econômica, havendo uma gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, contribuirá para um melhor planejamento e para a melhoria da infraestrutura e gestão da água. Envolvendo o poder público, os usuários e a sociedade civil, a distribuição do recurso se torna mais justa, ampliando as condições de acesso à água. Nessas duas últimas páginas estão todas as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. E finalizamos aqui nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.